Sim, meus amigos, temos finalizadas as 3 primeiras rodadas das eliminatórias na Europa para a Copa do Mundo no Catar em 2022. Já temos mais ou menos a tônica do que serão esses grupos, as principais seleções já arrancando na frente na disputa pela vaga. Claro que ainda tem muita coisa, ainda tem repescagem mais para frente, ainda temos mais 6 rodadas e, obviamente, muita coisa por acontecer, muitos jogos por acontecer, mas claro que as seleções principais da Europa já confirmando seu favoritismo, conseguindo pontos. Nessa terceira rodada nós tivemos destaques de goleadas da Bélgica e da Holanda, a Bélgica vencendo a seleção de Belarus por 8-0 e a Holanda vencendo o Gibraltar por 7-0, ambas em situações parecidas de jogo. Ali uma seleção, claro, as seleções da Holanda e da Bélgica, por mais que não tenham títulos de Copa do Mundo, muito mais preparadas, com projetos muito melhores, com uma seleção muito mais bem provida de opções de jogadores de qualidade que atuam em grandes ligas, e tanto Belarus como Gibraltar bem inferiores, com jogadores que são bem distantes do nível profissional, de alto nível das seleções maiores da Europa, e claro, sofreram goleadas jogando muito abaixo do que as outras seleções apresentam. Ambas, Bélgica e Holanda, dominando, e situações parecidas também fora. A Bélgica com um projeto um pouco mais consolidado, já vindo de uma participação das melhores da sua história em Copa do Mundo, eliminando pelo Brasil, eliminando o Brasil, a gente bem lembra, chegando a uma semifinal de Copa do Mundo. A Holanda vindo de um projeto um pouco mais complicado, um pouco mais iniciante, muito focado nos jovens. Você tem opções surgindo como o Índio na lateral esquerda, você tem o próprio Stengs na ponta, jogadores ali como o Miron Boadu, Doniel Malen, muita gente, e claro aquela geração um pouco mais velha, incluindo De Jong, De Ligt e Van de Beek. Essa mistura, essa mescla com alguns jogadores mais experientes ali funcionando muito bem, e a Bélgica com esse projeto mais um pouco consolidado, só que surgindo jovens como o Jeremy Doku, que tem funcionado bem, um cara muito promissor, um ponta que participou muito bem do jogo contra a Belarus. A Bélgica se mesclando, tendo essa passagem de bastão de alguns jogadores já veteranos que saem obviamente da seleção, e ambas buscando essa vaga na Copa do Mundo como favoritas em seus grupos, mas que ali podem ter alguma dificuldade, um jogo ou outro, mas que devem se classificar. A gente tem como destaque também a Alemanha. A Alemanha perde em casa para a Macedônia do Norte, explicita a crise que vive a seleção alemã, principalmente que era um jogo para ser considerado como Bélgica e Belarus, por exemplo. É um jogo para a Alemanha golear, a Alemanha perde em casa por 2-1, tendo um maior nível técnico de desempenho ali, claro, porque a seleção da Macedônia é muito menos desenvolvida do que a seleção alemã, mas acaba perdendo, explicitando essa crise, um momento da Alemanha conturbado, vindo de uma participação vexatória na Copa do Mundo de 2018, sendo eliminado na fase de grupos pela primeira vez na sua história. E aí você tem as aposentadorias ao longo desse tempo, de lá para cá, de Boateng, de Miller, afastados pelo Joachim Löw. Agora o Toni Kroos anunciou que vai se aposentar daqui a pouco tempo da seleção alemã, e claro, a própria comissão técnica sendo substituída, já que o Joachim Löw vai sair no final da Eurocopa, ou seja, um momento muito conturbado, que a Alemanha tem peças, muitas peças inclusive, comparado a outras seleções. Você tem Gnabry, você tem o próprio Sané jogando bem, você tem Werner, Havertz, toda essa galera que tem uma idade ainda caminhando para o auge e que já oferece muito, e muito futebol inclusive. E a Alemanha não consegue simplesmente render, não consegue se encontrar, não consegue se ajeitar. E aí a gente vai para a seleção de Portugal, 3-1 em Luxemburgo, gol de Cristiano Ronaldo, um dos, voltando a marcar o Cristiano. Um jogo que Portugal foi dominante em boa parte. A seleção de Luxemburgo começou vencendo, faz 1-0, mas Portugal vira o jogo rapidamente e não toma muito conhecimento da seleção de Luxemburgo. Portugal que vem com um projeto muito interessante, uma seleção muito promissora, com jogadores como Diogo Jota, Bruno Fernandes, o próprio Renato Sanches voltando a jogar bem. Você tem um elenco muito bem servido em várias posições do time, né? E talvez a defesa fique um pouco mais ali atrás a nível de rendimento, mas que tem surgido opções como as experientes, como o Pepe, que funciona extremamente bem, mas que não participou dessas rodadas por estar lesionado. E aí você tem o Rúben Dias, que surge muito bem no City, você tem o Nuno Mendes, lateral esquerdo, que vem se apresentando muito bem no Sporting, de 18 anos, já chamando a atenção de grandes clubes da Europa, e ainda o Cancelo, ou seja, uma seleção muito equilibrada, que tem tudo para crescer muito, e que vem forte para essa busca pela vaga, e principalmente para fazer uma boa campanha na Copa do Mundo, assim como muito semelhante à Inglaterra. A Inglaterra que vence a partida contra a Polônia 2-1 em território inglês,
Inclusive, o confronto que seria o mais difícil, né, são as duas seleções mais postulantes à classificação nesse grupo, duas seleções que vêm de participação na Copa do Mundo, na última, participações diferentes, a Inglaterra chega na semifinal e mostrando a superioridade, inclusive, nesse jogo, ganhando por 2-1, com a participação ali muito eficaz do Kane, você tem próprios jogadores ali como o Ben Chilwell aparecendo bem, a Inglaterra mostrando a qualidade que tem de jogadores jovens mesclados a jogadores que estão no auge, como o próprio Kane já dito. Você tem o Harry Maguire passando próximo do seu auge, que não chega a ser um absurdo e uma maravilha, mas claro, impacta muito bem no time. E a Inglaterra com uma geração que pode sim trazer muito mais coisa à seleção inglesa, né, que busca o tão sonhado bicampeonato de Copa do Mundo, mas isso é um papo bem lá pra frente. Primeiro pensar em classificar para a Copa, garantir a vaga, que é o que a Inglaterra tem feito. Assim como a gente pode passar também rapidamente por França, Espanha e Itália, que tiveram resultados magros, não muito expressivos. Espanha 2-1 no Kosovo, a França ganha de 1-0 da Bósnia, enfrenta o adversário mais difícil entre os três, e a Itália dá 2-0 na Lituânia. Seleções em momentos diferentes, a França, atual campeã do mundo, surgindo opções, você tem jovens promissores demais como o Camavinga, o próprio Saliba, o Jules Koundé, que ainda nem participam da seleção principal e já surgem muito bem no futebol europeu. A seleção principal muito bem formada, Mbappé, Griezmann. A França realmente está em outro nível e talvez seja a principal seleção a nível mundial hoje. E aí tem a Espanha, que é um ponto muito interessante que eu quero trazer, porque a Espanha tem encontrado opções e muito interessantes. A Espanha vem com uma seleção com muitos jovens incluídos. Você tem o Pedri de 18 anos que fez a sua estreia nessa data FIFA, Ferran Torres, o próprio Dani Olmo que fez um golaço contra o Kosovo. Uma seleção que mescla jovens e experientes, claro, comandada pelo Sérgio Ramos, mas que vem com muito potencial, que tem funcionado muito bem, vem de um final de ano goleando a Alemanha por 6-0, começa bem as eliminatórias, apesar de um resultado ali de um empate, salvo engano, mas conseguindo pontos, se tornando a líder, e uma Espanha que começa muito forte e bem, buscando essa vaga bem e que tenta se preparar para fazer uma campanha melhor do que a última, ficando nas oitavas de final da Copa do Mundo, saindo para a Rússia, né, que era a dona da casa, uma surpresa muito grande inclusive. E a Itália conseguindo uma vitória, a Itália um caminho bem mais complexo do que essas seleções, a Itália passa muito perto do que a Holanda vem passando, ficou fora da última Copa, mesmo sendo uma grife muito maior do que a Holanda, já tendo 4 títulos mundiais, vem com dificuldade, tentando se encontrar ainda ali, apresentando futebol que vem crescendo, mas ainda faltam opções, falta a grandeza que a gente se acostumou com a seleção italiana, mas claro, tem tudo para conquistar pelo menos uma vaga na repescagem a Itália, inclusive pode-se apostar na classificação direta da Itália como o primeiro do grupo. Bom, vou ficando por aqui. Você sabe que para acompanhar o futebol europeu, tudo sobre o futebol europeu, campeonatos nacionais, Champions League que está voltando inclusive por conta da parada da data FIFA, a própria eliminatória, Copa do Mundo, Eurocopa, vai ter sobretudo. Eu pretendo estar aqui ainda quando chegar a Copa de 2022. Quem sabe, não é mesmo? Quem sabe? Vou ficando por aqui, como eu já disse isso uma vez, estou me tornando repetitivo, mas tchau. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com quem você também sabe que gosta de futebol europeu e curtir, se inscrever no canal que tem muito conteúdo aqui semanalmente. Inclusive, semana que vem, semana de Champions League, vocês não perdem por esperar. Me aguardem. Tchau!